que eu tive avistamentos. Lembra quando eu falei dos meus avistamentos? Pode contar de novo. O primeiro com 14 anos de idade, Aham. indo para fazer uma preliminar de um jogo de futebol em Itaperuna e Bom Jesus de Itabapuana, no estado do Rio. Na Kombi do meu pai, com 13, 14 amigos dentro da Kombi. Uhum. Quando de repente eu vi meu pai encostando o carro assim para o lado. Calado, meu pai era um homem muito discreto. Aí ele parou e falou: o que foi, paizinho? Aí ele falou: vamos sair do carro que eu digo. Aí ele deixou toda a garotada sair, nós tínhamos todos mais ou menos a mesma idade, éramos dentes de leite de futebol. Uhum. E aí ele falou: olha ali. Quando nós olhamos, estava aquela esfera. Uma esfera que não brilhava, como se fosse prata reluzente, nada disso, era quase fosca. Ali. Aí, de repente, eu me senti olhado e visto. Uhum. E aquele negócio, num átimo, e ficou bem na nossa cara. Quando eu contei isso aqui, ou você ou o Mago me perguntaram: você O guru consegue avaliar a distância? A distância. Aí eu falei: não dava. Se eu disser que eu consigo dizer que foi 200 metros, 300 metros, eu vou estar sendo precipitado. Uhum. Mas foi próximo bastante para eu ficar mais visto ainda. Não tinha nenhum tipo de olhinho, não tinha nenhuma escotilha, não tinha nada disso. O mais chocante é que a coisa me enxergava. Você tinha esse sentimento absoluta de que eu estava sendo reconhecido. Uhum. E eu vi e fui visto. E ela ficou olhando para nós ali. Todos nós em silêncio. Aí eu virei para o meu pai e falei: pai, o que é isso? O céu estava azul, límpido, não dava para se confundir com nada, era um vale, verde embaixo e o céu azul. Aí meu pai falou: meu filho, não é desta ordem de coisas. Foi só o que ele me disse. Não é desta ordem de coisas. Aí ficamos olhando, aí aquilo fez... E foi embora de novo do jeito que chegou. Foi a primeira vez. Ali acabou qualquer tipo de conversa que alguém pudesse trazer para mim dizendo: essas coisas não existem porque eu fui ensinado a crer na lucidez da minha mente e, sobretudo, no conjunto coletivo das observações não condicionadas, não manipuladas, porque a gente estava na maior gandaia dentro daquela Kombi. Maior gandaia. Um amigo meu tinha acabado, estava muito gripado, ele tinha acabado de escarrar na janela da Kombi. Você sabe que Kombi tem uma janela assim e tem outra que abre para frente. E ele, cheio de catarro, deu uma cuspida assim, encheu aquela verdona, deu aquela catarrada, jogou pro lado de fora, cuspiu e ela voltou no vento, caiu na cara do goleiro, que era o Zé Marcos. Aí a gente ficou rindo pra caramba, a gente tava na maior gozação, não tinha nenhum condicionamento, não tinha nem nada, nem rádio ligado, ninguém falando de coisa alguma. Quando meu pai foi encostando o carro, só ele que olhou. E a gente não parou de falar outra coisa. O resto do dia, cara, que maluquice aquilo ali, o que é aquilo? E meu pai só dizia: não é da nossa ordem de coisas, mas vocês fiquem sabendo que existe muito mais no universo do que até aqui foi nos dito ou contado. A outra vez eu também contei. Essa aí foi com 14 anos. Essa eu tinha 14. Você lembra perfeitamente? Tudo, nítido como eu me lembro desse copo aqui. Quanto tempo durou essa experiência, sabe? Isso ficou ali na nossa cara uns 3 minutos, 4 minutos, que parecia uma eternidade. Parado na nossa frente, com a gente em silêncio. A outra demorou quase 1 hora. E era enorme. Custava quantos anos na época? Eu já era pregador do evangelho, eu já ensinava as pessoas, eu já estava pregando na televisão. E eu estava no meio de uma aula de física, com o meu professor de física, que era muito amigo, o professor Bessa. Isso foi em outubro de 1974, quando a gente ouviu um alarido enorme em volta.
e corremos para a janela. Quando chegamos na janela da classe, a gente viu aquela coisa imensa. E não era uma esfera, parecia um pão de açúcar, era maior do que um Maracanã, e não era redondinho também não. Parecia uma traça gigante. Nossa, Uma traça? gigante, Como enorme. que seria uma traça? Era uma coisa quase que feita de pedra, como se fosse um meteorito, Uhum. completamente vivo, habitado. Nossa. E essa havia umas luzezinhas que não era escotilhinha, não era Jetson, não era nada disso. Era aquele vazamento de luzes para todos os lados, mas a densidade do corpo era escura. E nós ficamos vendo aquela coisa. O Rio Negro, que está na frente ali da escola onde eu estudava, Escola Técnica Federal do Amazonas, tem 8 quilômetros de largura na frente de Manaus. Parecia que o negócio cobria o rio inteiro, de tão enorme que o negócio era. A cidade inteira parou. Meu sogro era capitão dos portos de Manaus. Ele ligou para os amigos dele, os brigadeiros, chamou o pessoal do exército, chamou todo mundo. Todo mundo correu para dentro do Rio Negro, porque a capitania dos portos tinha uma ponte avançada dentro das águas negras do rio, e eles ficaram de lá observando, com binóculo, olhando para todo lado, aturdidos, perplexos, chocados, em plena ditadura militar. E, por incrível que pareça, a ditadura militar foi mais aberta para isso do que os governos civis no mundo inteiro. Tanto é que a Operação Prato foi no meio da ditadura militar. Eles mandaram gente para investigar. Então, pois bem, e a Operação Prato foi em 77. Esse acontecimento foi em outubro de 74. E aí, eu fiquei vendo aquilo, deu tempo de a gente interromper a aula e eu dizer para o professor, eu vou embora porque eu quero ver de perto. Sentei na minha moto, corri para a casa do meu sogro. Cheguei lá, o negócio tinha acabado de sair. Demorou quase 1 hora. E eles disseram, olha, foi bem lentamente, voando sobre o Rio Negro, sem nenhuma pressa, sem nenhum som. Aquela montanha voadora, parada. E até que ela entrou da escuridão do Amazonas, da floresta e do Rio Negro, e desapareceu da nossa vista. Agora, durou 1 hora, meu amigo, 45 minutos no mínimo, a 1 hora. Agora, eu teria condição, sendo eu um homem que com fé na Bíblia, a Bíblia é cheia disso. O profeta Ezequiel contando história de roda dentro de roda, girante, de seres de todos os tipos ali em volta daquele aparato que ele viu no capítulo 1 e no capítulo 10 da profecia dele, ou quando você chega no Apocalipse, você vê cada criatura no Apocalipse de deixar um doido. Tem criaturas que são olhos, feitas de olhos. É os anjos, né? Só olhos para fora, olho para dentro, criaturas redondas que são olhos vivos, orgânicos, enxergando para dentro e para fora, que são chamados apenas de... não tem nem designação. João chama de seres viventes. Como no livro de Ezequiel, se você ler lá hoje o capítulo 1 e o capítulo 10, você vai ver a coisa mais anômala do mundo, que são seres com 4 faces e que voam em qualquer das 4 direções. Não tem que virar para fazer a volta, não. Se quiser ir para lá, vai. Se quiser ir para trás, vai. Se quiser ir para um lado, se quiser ir para o outro. Eles têm visão em qualquer perspectiva e em qualquer direção. E os pés não são como pés humanos. A estrutura deles é totalmente diferente do nosso antropomorfismo. E chegam a ter faces que misturam faces de criaturas diferentes, que Ezequiel, pelo menos, achou parecido com cara de leão,
com cara de bovina, Uhum. com cara equina, com cara. É apenas uma tentativa descritiva. Uhum. Agora, De vai saber interpretar. o que é aquilo. Aham. Então, eu acho de uma pobreza enorme o cara ter uma Bíblia aberta na mão e ainda ficar dizendo: o Caio está lá, delirando. As muitas letras fazem o Caio delirar, como disseram de Paulo, né? Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Eu estou delirando de bom senso, de compreensão Uhum. e de coragem de expressar o que eu sei, vejo e verei cada vez mais e saberei cada vez mais. Os arquivos do Vaticano estão cheios de documentação a esse respeito. O Vaticano não tinha a menor razão para não abrir esses arquivos e atualizarem, ao invés de dizerem, olha, foi a Virgem Maria, dizer, foi OVNI. E agora, o OVNI é a criatura divina, o anjo é uma criatura divina. Não tem nenhum problema. Uhum. Mas é para manter a crença, para fazer as pessoas presas a uma determinada crendice, a algum determinado tipo de milagrice, é que eles são completamente obscurantistas e mantêm as pessoas na ignorância deliberada. Agora, eu sei que enquanto a gente está falando aqui, tem milhões de pessoas que estão dizendo que bom que esse cara está dizendo essas coisas. Ah, com certeza. Tem outros que vão ficar pirados, Uhum. mas eu não posso atender aos pirados, eu tenho que tentar ajudar as pessoas a enxergarem mais e melhor.